Hoje nós vamos fazer um react, para copiar aqui Humberto Matos, né? Do canal Mestres da Informática, e eles vão fazer a pergunta: se o Linux é tão bom, por que ninguém usa? Vamos nessa, pessoal. Se o Linux é tão bom, por que quase ninguém usa? Essa é uma daquelas perguntas que divide opiniões e gera muito debate. Obviamente, dizer que ninguém usa é um exagero, porque na verdade o Linux tem sim milhões de usuários ao redor do mundo. Porém, vamos ser bem honestos. É, né? Dizer que ninguém usa é um exagero. Apenas 4% de todos os usuários mundiais. Não, é bastante, tá? Pessoal, falando sério. Mas é a mesma coisa que aquele negócio do Firefox falava, né? 3% dos usuários são Firefox. Se tu olhar com os outros, começa a ficar muito baixo, e é um dos motivos porque a gente tem muito problema para pessoas fazerem softwares para o Linux, porque meio que não vale a pena. A comunidade é muito pequena, e além da comunidade ser pequena, pode ser que tu faça um negócio para o Linux e não funcione direito, e daí um monte de gente que tem barba aqui embaixo, que nem eu, ó. Um monte de gente que tem barba aqui embaixo vai ficar deixando comentário nos teus negócios dizendo: ô meu, compila um negócio de novo que não funciona nessa versão de Linux aqui, obscura, que ninguém conhece, que só eu uso, by the way. Tá? Mas vamos nessa. Honestos, em comparação com o Windows, esses números ainda são bem baixos. Sabendo disso, vamos mergulhar fundo nessa questão e tentar entender os verdadeiros motivos pelos quais o Linux ainda não conquistou o coração da galera, Eu estou usando o Linux Mint agora, by the way, tá? mesmo sendo um dos sistemas operacionais mais seguros, leves e gratuitos que existem. E não é exagero, viu? Mas antes de começar, já comenta aqui: você é do time Linux ou prefere o bom e velho Windows? Comente aí. Eu gosto que os Mac ficaram esquecidos no churrasco, perfeitamente balanceado, como tudo deve ser. E bora tentar entender essa polêmica. Primeiro de tudo, precisamos falar das qualidades do Linux. Ele é basicamente o sonho de qualquer entusiasta de tecnologia. Diferente do Windows, que o antivírus é quase um membro da família, no Linux isso praticamente é irrelevante. Isso é uma coisa boa, tá, pessoal? Sinceramente, até posso falar pra vocês, eu um dia queria trazer um react sobre esse assunto. Desculpa fazer um parênteses gigante aqui, minha mestra. É que, assim, a Microsoft percebeu que esse modelo de, olha, você mesmo instala o seu antivírus, você mesmo contrata de uma empresa terceirizada o antivírus, e daí algumas pessoas vão querer usar o Avast, tá ligado? Nada contra, mas também nada a favor. E daí o computador das pessoas pega vírus, deleta tudo, e a culpa é de quem? A culpa é de Bill Gates. A culpa é de Steve Ballmer. A culpa é da porra da estrelinha do Windows, tá ligado? A culpa nunca vai ser de tipo, não, eu fui moleque, fui burro, e andei na internet por todos os cantos lá e peguei os vírus, tá ligado? Então a Microsoft percebeu: não, a gente precisa, não dá pra terceirizar isso, tem que ter segurança o tempo inteiro, tem que ter antivírus o tempo inteiro, e para o usuário comum, que não é esse entusiasta de tecnologia, que nem ela tá dizendo, isso na realidade é muito bom, e para todo mundo é muito bom, né? Porque, digamos que assim, tá, tu é entusiasta de tecnologia, tu tem o teu PC com 30 placas de vídeo, que roda o teu joguinho e tal, mas a sua mãe não é entusiasta de tecnologia, e no PC com o Windows velho dela lá, pegou todo tipo de vírus, aí um dia tu bota um pendrive lá, e daí o pendrive virou uma bomba relógio que vai infectar o teu computador e destruir todos os seus arquivos, tá ligado? Então acaba sendo melhor pra todo mundo isso, mas eu concordo, os entusiastas querem poder ter controle sobre tudo, e eu sei tudo que tá rodando no meu computador e tal. Diferente do Windows, que o antivírus é quase um membro da família, no Linux isso praticamente é irrelevante. A arquitetura do sistema é feita para minimizar riscos. Obviamente ele não é perfeito, mas nesse quesito ele ganha muitos pontos em comparação ao Windows. Mas olha só, eu não é querer discordar muito, mas assim, a baixa adesão ao Linux tem muito a ver com não ter tantos vírus, exploits, malwares pro Linux também, tá? Se a gente tivesse uma maior adesão, vocês podem ter certeza que a gente ia começar a se fuder com os vírus. Porque pra Android, que também é Linux, é completamente diferente o sistema, tá? Então é meio injusta essa comparação. Tem malware pra Android e tem malware pra servidor também. E o servidor, que a maioria deles usa Linux, eu acho que talvez ela tenha falado ali e a gente pulou, mas Linux no servidor é o padrão, de fato, né? Então esses site que está servindo o vídeo para vocês está usando Linux, tá ligado? Tem um monte de computador Linux por toda a internet, e esses computadores, sim, eles são sujeitos a malware. A maneira como a segurança no
Unix, né, que é a base do Linux, também é a base do Mac OS hoje, a base do Linux, ela é melhor? Tá? Mas o Windows ele já melhorou bastante, aprendeu muito com os anos de ser essa piada aí que era todo infectado. E um usuário comum usando Linux e não tomando todos os cuidados de segurança e tal, pode estar mais suscetível a malware, pode estar talvez tão suscetível a malware quanto, sei lá, a tua mãe que usa Windows e não entende de segurança, tá? A baixa adesão ao Linux faz não valer muito a pena tu ir atrás de usuários Linux, mas pode crer que se a gente ficasse mais popular, a gente ia ter umas dores de crescimento que tem a ver com isso. Eu não compro muito essa coisa da segurança, tá? E não é querer criticar o Linux, eu adoro o Linux, estou usando o Linux, uso o Linux há 15 anos exclusivamente, mas eu não sou muito a favor da gente ficar fechando os olhos para uma coisa que pode ser um problema, tá? Sabe aquele velho computador que já não consegue rodar bem o Windows e você acha que não serve mais para nada? Deixa eu te contar. Instalar uma distro Linux nele pode ser como dar uma segunda vida. Existem diversas distribuições projetadas para serem incrivelmente leves e capazes de rodar em qualquer máquina muito antiga e limitada, transformando computadores aparentemente obsoletos em ferramentas úteis novamente. Isso aqui é o melhor de tudo. Isso aqui é o que faz o Linux ser tudinho, né? O Windows ser nadinha. Porque, assim, esse negócio de tu pegar uma distribuição moderna, otimizada, cheia de coisa útil e tal, e num computador de 20 anos atrás, tem 20 anos atrás já não é mais tanto tempo, porque a gente tá velho. Um computador lançado em 2005, um computador lançado no ano 2000, um computador lançado no ano 2000, tá? E conseguir rodar lá, talvez não rode muito bem, talvez tenha altos problemas, porém roda e funciona. É um negócio que é muito foda, tá? Geralmente a gente não vai estar usando casos tão extremos, tá? Mas, por exemplo, eu tenho laptops, o quê? De 2010. Tenho computadores de 2010 e tal, e dá pra tu instalar uma coisa moderna e fazer de tudo ali. Sabe? Dá pra rodar Doom, dá pra entrar na internet. Então isso aqui é muito legal. É uma coisa que conversa muito com a gente não jogar coisas fora, que sabe, uma anti-obsolescência programada. Isso aqui é muito bom. Teve uma notícia recentemente do Windows descontinuando o suporte a processadores Intel modelos mais velhos. Só que assim, essa notícia ela foi um pouco... Parece que eu fico defendendo o Windows aqui, né? Mas é que eu sinto... Eu não gosto dessa coisa da comunidade do software livre, do Linux, tal, do software aberto, que tem que achar motivos que não são reais para atacar o software proprietário. Eu acho que tem motivo mais que suficiente. Eles estavam dizendo assim, tu viu, a Microsoft não vai mais rodar a versão nova do Windows no teu processador que tem, sei lá, 10 anos, que tu comprou ontem. Mais ou menos, é só porque os OEM não vão mais ser suportados, entendeu? É modelos para quando ele vem de fábrica e tal, vai continuar, pelo que eu entendi, vai continuar rodando o Windows. Inclusive o Windows, eles têm uma preocupação bastante grande com retrocompatibilidade, só que, enfim, não tão grande quanto a possibilidade que a gente tem de instalar um software livre num computador de 30 anos, tá? Então só queria falar isso para vocês. Não precisamos achar motivos para falar mal do Windows. Recentemente eu até postei um vídeo mostrando algumas dessas opções. Eu recomendo que você veja. Eu vou deixar o link aqui no card e também no comentário fixado para facilitar para você. E quando falamos em custos, nada de pagar licença cara. O Linux é gratuito e isso vale tanto para usuários domésticos quanto para empresas. Existem sim algumas versões pagas, mas no geral a grande maioria é realmente gratuita, é só baixar e instalar sem custo nenhum. Outro ponto bem... Uma coisa que a gente sempre tem que falar é que aqui no Brasil o pessoal fala, haha, mas o meu Windows foi de graça. Às vezes tu baixou ele de graça no site, mas às vezes ele é o pirateado. Inclusive, isso eu acho que é uma coisa cada vez menos importante, né? Porque o Windows tem dado a versão de graça, né? E daí tu só descobre depois que tu precisava ter o Windows pago para fazer algumas coisas, como por exemplo, se eu não me engano, o Docker não roda no Windows gratuito, né? Tu tem que ter o Windows Pro para fazer virtualização, por exemplo. Então daí tu só descobre. Mas o que eu queria
que vocês levassem a sério aqui também é que depender de um software proprietário não é a mesma coisa que tu ter acesso a um software livre, né? Que nem eu disse, se a Microsoft resolver que agora vai cobrar pelas licenças, que vai perder todo o acesso à internet se tu não tem uma licença, beleza, tchau e benção. Eles podem fazer isso. Com o Linux, não. Tu tá no sistema aberto que tu pode adaptar ele pra tua realidade e tal. Então levem a sério isso, não é uma questão de preço, é uma questão de tudo extra que tu tem pelo projeto ser aberto. O importante é a estabilidade. Foi justamente essa característica que me fez abandonar o Windows e migrar para o Zorin OS. A confiabilidade de um sistema que raramente apresenta travamentos ou problemas críticos faz toda a diferença no dia a dia. Só para você ter ideia, a maioria dos servidores na internet roda Linux por causa da estabilidade. E mesmo que muitas pessoas nem conheçam o Linux diretamente, elas acabam utilizando sistemas baseados nele todos os dias. Por exemplo, o Android, que é muito utilizado e é baseado no Linux. Além disso, dispositivos domésticos como os roteadores e até mesmo a urna eletrônica brasileira também utilizam sistemas Linux. Só por aí já dá para perceber o quão modular e poderoso é o Linux. Ele oferece uma flexibilidade que poucos sistemas conseguem alcançar, sendo a base de muitos dispositivos e tecnologias que usamos diariamente. Mas, obviamente, nem tudo são flores, principalmente quando falamos de sistemas operacionais. Na verdade, chegamos então ao ponto-chave deste vídeo. Se o Linux é tão bom, por que ele não está em todos os computadores? Existem milhares de fatores, mas eu vou tentar explicar o que talvez tenha maior impacto. Para começar, a maioria das pessoas infelizmente nem sabem que o Linux existe, mesmo que elas utilizem indiretamente em diversos momentos do dia a dia. Enquanto o E daí, quando sabem, fazem que nem eu, né? E ela estamos fazendo que é chamando GNU Linux de Linux. Aí vai vir o Stallman nos comentários, ele não vai porque tá no YouTube, né? Mas quando alguém postar um mirror desse vídeo no arquivo da internet, ele vai mandar um e-mail e aparecer um comentário e vai dizer assim: o que você está chamando de GNU Linux, na realidade... Desculpa, Linux, na realidade é GNU Linux. Ou como eu tenho chamado ultimamente, GNU mais Linux, blá 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 e tal. Essa é só pra quem é da comunidade, tá? Mas realmente as pessoas não sabem o que é Linux mesmo que usem. O Windows e macOS estão por toda parte, o Linux não aparece em comerciais, banners ou nas escolas. Toda a propaganda do Linux é feita pelos próprios usuários e por canais especializados aqui no YouTube, como é o caso do Jill Linux, que por sinal é um dos melhores canais sobre Linux no Brasil. Esse tipo de conteúdo desempenha um papel fundamental para divulgar o sistema, já que ele não conta com grandes campanhas de marketing como o Windows ou o macOS. Um outro grande problema que eu observo é que quando as pessoas descobrem o Linux, muitas vezes elas se deparam com aquela fama de que é difícil de usar, mesmo sem experimentar para saber de fato se é difícil ou se não é. Apesar de distribuições como Ubuntu, É que ela tem total razão, tá? E a questão do marketing, eu gosto que ela falou, o marketing acaba sendo dos próprios usuários, né? E daí acontece um efeito muito ruim, que assim, a pessoa diz: pô, Linux é muito fácil, cara, é só tu usar aqui e tal, tu tá de boa, né, não tem nenhum problema. Aí a pessoa, olha só a minha tela aqui, eu estou rodando Linux, aí já tem um negócio assim na tela, tá ligado? Aí a pessoa, que é essa tela preta? Quando aparece a tela preta no Windows, quer dizer que eu tô sendo hackeado, tá ligado? E daí a pessoa, não, eu só tô rodando isso aqui porque eu tive que instalar um pacote. Aí tu, hã? Instalar um pacote? Não, eu rodo um comando e tal. Daí a pessoa, beleza. Eu vou embora, tá ligado? A pessoa olha pra cara do maluco, pra lata do maluco e diz... Quando ela não sabe que isso aqui... Eu só tava abrindo isso aqui pra dizer... Inscrevam-se no canal Teclas. Era pra isso que tava aberto o terminal. Tava aberto pra dizer... apoia.se/tecnologia e classe. Ó. Isso aí, pessoal. Mas é complicado, tá ligado? Então, tem esse problema. E outra coisa que eu gostaria de falar, porque ela tava falando, é super estável, é super não sei o que. Mas, assim, ó, se no Windows
1% dos usuários vai ter problema. Se volta e meia tu tem que, sabe, arrumar o computador ali do teu familiar e tal. No Linux é tipo 2% ainda. O Ubuntu funciona super bem. O Linux Mint, que pra mim é o mais estável, é o que eu tô usando aqui agora. Eu testei um pouco o Zorin OS, mas eu acho que eu vou ir pra versão mais nova do Mint. Eu gosto muito mais. Ela falou do Zorin OS ali, né? Gente, o Zorin OS dá problema pra mim, infelizmente. Eu botei num laptop ali e daí ele tava com problema, assim, de que, tipo, depois que ele suspende o computador, né, depois que ele fica tempo desativado e desliga a tela, volta, as portas USB não estão funcionando, só uma das portas USB. Ah, e daí tu tem que botar uma opção no kernel pra isso. Se um usuário comum ficar sabendo desse tipo de coisa, a cabeça dele explode. Assim, ó, é normal esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa acontece com Windows e outras coisas também. Mas acho que até o fato de ter menos empresas em cima, ter menos pessoas familiarizadas, ter menos assistência técnica que está entendendo isso, sabe? Acaba tendo essa dificuldade. A gente não pode fechar os olhos para isso. Linux Mint e os Zorin OS serem bastante amigáveis, a simples ideia de usar o terminal assusta muita gente. Se bem que hoje em dia já é possível usar o Linux normalmente sem precisar abrir o terminal. A maioria das distros contam com uma loja de aplicativos com centenas de softwares pronto para serem instalados com apenas um clique. Eu mesma estou usando o Zorin OS e não tenho do que reclamar. Ele funciona perfeitamente para todas as minhas tarefas do dia a dia. Fora isso, ainda existe. Outra coisa que eu ia dizer, eu sabia que eu ia ter muita palestrinha aqui. Total razão, assim, ó. A loja do Zorin OS é muito boa. E a loja do GNOME, eu acho, na realidade, né? E uma coisa que, assim, ó, antes, um grande problema do Linux era o empacotamento que a gente falava, que é como é que tu vai distribuir o software no Linux, porque tem aquela questão de tu só digitar um comando e instalar ele, que é muito legal. Isso aí é mais legal até que o Windows, tá ligado? O Windows é um processo de tu baixar uns negócios da internet e rodar e tal. Só que cada distribuição Linux acabava tendo diferencinhas e tal, então daí tinha o pacote do Ubuntu, o pacote do Debian, que é o do Ubuntu, né? Mas daí às vezes o do Ubuntu é um pouco diferente, daí tu tem o do Fedora, tu tem as coisas do Arch, que é totalmente diferente, tá? O Manjaro é baseado nisso. É complicado, a cabeça do usuário comum explode. A loja de aplicativos junta o sistema de pacotes, junta a Snap, que é uma maneira de empacotar as coisas genérica, que é legal, mas é meio difícil de entender. Junta a Flatpak, que também é uma outra maneira concorrente de empacotar coisas, numa mesma interface. Aí eu até mostrei para vocês no vídeo que a gente instala o Llama OpenWeb UI. Eu disse, eu sou racudão, eu vou digitar uns comandos aqui. Porém, se tu vem na loja, tu digita OpenWeb UI e tem a instalação. E daí não importa se ele instala pelo Python, se ele instala pelo Flatpak, se ele faz um Docker e tal, ele meio que tem todas essas opções lá e funciona. E isso foi um avanço muito foda. AppImage, o Gabriel falou, AppImage é muito legal. É o formato que o executável já vem com todas as coisas, igual ao formato estático de Exe do Windows, do Mac também, né? O formato que vem com tudo isso é muito legal. E agora que isso está começando a ser unificado mais, meio que na força bruta, tipo tudo, instala tudo, qualquer coisa pode ser instalada e funciona, tá legal, tá ficando legal. Eu ia falar alguma coisa sobre a loja do Zorin. Ah, não, tá. A loja ali do GNOME e tal, se não me engano, eu li uma notícia que eles vão começar a permitir que tu venda aplicativos pela loja. Pode ser que isso seja ruim, né? Vocês já devem estar... o cara não vai gostar de que tenha venda de aplicativos. Mas pode ser que exista uma maneira de financiar software livre aí. Que é um problema que a gente está sempre falando, né? Estamos no capitalismo e às vezes tu tem um software muito bom e a pessoa não ganha dinheiro nenhum com isso. Então até vi com bons olhos que talvez tu possa ter a loja de aplicativos que tem todos os softwares livres do mundo e só funciona, eles instalam. E as pessoas vão poder botar um software livre ali que vai vender uma licença, um suporte, alguma coisa para financiar. Talvez seja interessante, entendeu? Eu acho que é um passo para talvez ajudar a profissionalizar o trabalho de desenvolvedor software livre, que é complicado. Existe aquela questão da compatibilidade. Alguns jogos e programas populares ainda não funcionam bem no Linux. Porém, boa parte dos aplicativos já funcionam perfeitamente ou possuem alternativas que atendem a maioria das necessidades. Ainda assim, para quem depende de algum software muito específico, pode sim ser mais
cômodo permanecer no sistema que já conhece. Afinal, a maioria das pessoas cresceram usando Windows, inclusive eu sou uma delas. E a ideia de mudar para algo novo nem sempre parece vantajosa, e às vezes nem sempre vai ser vantajosa e tá tudo certo. Perfeito. Outra coisa que eu acho que acaba atrapalhando é a quantidade de distribuições diferentes. Isso é ótimo para quem gosta de explorar, mas para iniciantes pode parecer confuso. Cada uma tem suas próprias características, o que pode causar confusão para quem busca uma solução simples e que funcione de forma imediata. Pode ser que a pessoa decida experimentar o Linux, mais diferente do Windows, que oferece basicamente duas escolhas principais, que é o Windows 10 e o Windows 11. Com tantas opções Linux disponíveis, existe o risco de instalar uma distribuição que não atende bem às necessidades, e isso pode gerar muita frustração logo de cara. O resultado, o Linux continua sendo apenas um nicho, mesmo com tantas vantagens. Mas sabe de uma coisa? Apesar dessas barreiras, o Linux é um sistema incrível para quem quer aprender mais sobre tecnologia e ter mais controle sobre o computador. Ele não é para todo mundo, mas pode ser para você. Então eu recomendo que essa questão de aprender eu acho muito legal, tá? Até dizer que não é para todo mundo é fato, mas talvez seja uma coisa que o usuário de Linux escuta isso e se sente superior aos outros. Eu não gosto dessa sensação. Mas essa coisa de aprender é muito boa, porque assim, eu mal sabia usar computador quando eu comecei a fazer a faculdade. Eu só sabia, sei lá, tipo, navegar na internet, sabe? Baixava anime na internet. Sabe, naqueles sites lá que tu baixava um RMVB de 10 mega que tinha um episódio de Samurai X de 20 minutos, sabe? Que daí era 2 pixels na tela. Sabia fazer isso, sabia, sei lá, mexer em fórum, essas coisas aí de internet, mexer no Orkut. E daí quando eu entrei na faculdade, lá pelo terceiro, quarto semestre, eu peguei um laptop antigo, que o meu pai tinha, já era antigo na época, e ele tava dando problema, assim, né? Eu acho que ele devia ter 128 MB de memória. Não, se vocês pensarem, é muito pouco, mas na época, para ter um laptop com 128 MB, é Anime Project, tipo essas coisas assim. Era tudo o nome, tipo, do Anime Project. E daí eu botei um OpenSUSE, que eu peguei no Fórum de Software Livre. Tentei começar a usar e era muito difícil. Até era um KDE, não era, é porque eu não sabia usar muito Linux. Aí eventualmente eu botei um Ubuntu e devia ser o Ubuntu 8. Devia ser o Ubuntu 8 alguma coisa, acho, na época. E depende do ano, depois eu posso tentar descobrir qual era o Ubuntu. E daí eu comecei a usar e dava muito problema na época. Imagina se hoje ainda dá problema, imagina na época. Mas como eu estava estudando computação na faculdade e estava aprendendo a programar e tal, eu tipo, não, pô, as coisas de programação na real são mais fáceis de fazer assim. Ah, essas coisas aqui de entender como o computador funciona, aqui é mais fácil de ver no Linux, eu posso customizar isso, eu posso entender. E daí com o tempo, isso me ajudou a evoluir muito na maneira como eu entendo o computador e como trabalho dentro. Então eu recomendo muito, se você está começando na área, se você quer aprender, coloque um Linux. Pode botar a distribuição mais fácil, mais feijão com arroz. Não deixa as pessoas, tipo, te dizerem assim, você precisa instalar essa aqui, que é de Rakudão, tem que ser o Arch Linux, tem que ser o Gentoo, tem que ser Slackware, essas coisas. Não, instala o mais fácil possível, porque você já não sabe usar mesmo, né? E lida com os problemas. Onde é que fica as coisas? Não sei, vamos pro Google. Vamos procurar no menu e tal. Vocês vão aprender muito. O crescimento que eu tive na questão de aprender a programar, saber como o computador funciona, foi muito grande. Mas vocês entendem que isso é um pouco desconectado da coisa de dizer assim, use isso para gravar vídeos pro YouTube, para editar vídeos pro YouTube. Dá para fazer as coisas? Dá. Só que daí a pessoa vai ficar, caralho, tem que fazer um curso de uma semana, abrir 30 terminal, encontrar um monte de coisas em lugares diferentes, as pessoas não querem, sabe? Então acaba acontecendo isso. Não precisa instalar o Vim junto com o Ubuntu, pode usar a guia, exatamente. Inclusive, eu uso 2 editores de texto pro pessoal. Eu uso o VIM, né? Quando eu tô mexendo em servidor, quando eu tô por SSH, Tmux, essas coisas. Tô com uma resolução desse ano de aprender a usar todas as coisas do VI melhor. Porque eu sei que tem todos os comandos de substituir, busca, todas essas coisas. Eu sou mais ou menos bom nisso, só que eu não tenho muita prática. E esse ano eu quero virar um monstro, mestre disso. Mas eu uso qual outro? O Pulsar,
que é a versão aberta, né, o fork do Atom, que era o editor do GitHub. E pra mim é muito bom, é só um editor super simples, feijão com arroz, que não faz quase nada, que tem uns pluginzinhos e tal, é customizável, e é exatamente isso que eu preciso quando eu programo. Eu não quero ter uma coisa muito complexa, autocompletando tudo e me sugerindo tudo. Eu quero, tipo, tá só eu e os meus pensamentos e fazer as coisas. Isso também me ajuda a programar melhor, eu acho. Porque eu não caio em armadilhas de ficar economizando muito tempo. Eu tenho que economizar tempo para fazer o código melhor, né? Mas enfim, essa é as dicas aí para vocês. Eu tava falando de outra coisa, vamos continuar. Só você assista esse vídeo aqui, que mostra uma das melhores distros Linux para quem tá acostumado com Windows. Clica aqui, tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Muito obrigado ao canal Mestre da Informática. Muito obrigado a Bianca Santiago por ter nos apresentado aqui. Eu acho que, me desculpando aqui, ter pausado o tempo inteiro e ter interjectado, que nem o Richard Stallman falando o tempo inteiro o que você está falando, não sei o que, sabe? Eu acho que ficou bem legal. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu adoro Linux. Um dia ainda vamos fazer o vídeo prometido, né? Que é princípios básicos do Linux. Eu queria fazer um vídeo não só explicando como usar o Linux, mas explicando meio que a origem dele e como o Linux, por exemplo, difere dos outros sistemas operacionais, como é que ele se estrutura diferente, o que é o kernel, como é que é o sistema de arquivos, todas essas coisas. Um dia nós vamos fazer, tá, pessoal? De repente a gente tinha que botar uma coisa assim, tipo, quando o Apoia-se tiver R$1.000 lá, mensais, nós vamos fazer. Talvez, tá? Beleza. Facinho, né, pessoal?